Vamos para mais uma estação da prova prática de 2015 do Revalida. Essa é uma estação do bloco de ginecologia e obstetrícia. É uma estação de aborto. Outra vez, aborto, né? É um tema recorrente no Revalida, até porque nós temos diferentes tipos de aborto, então ele sempre pode cair com alguma dessas variáveis, então é um tema quente também. Então já vamos direto ao checklist. Primeiro item, identifica-se para a paciente e pergunta o nome dela. Sempre vai se identificar, vai falar seu nome, falar que é o médico, vai fazer atendimento, perguntar o nome, idade e profissão da paciente. Básico. Próximo item aqui, ouve com atenção a queixa da paciente e não interrompa sua fala. É importantíssimo, vou repetir 1000 vezes. Nunca interrompa o paciente, o ator ou o paciente, porque a fala deles é muito pequena, então não vai te tomar tempo, tá bom? Provavelmente a queixa dela aqui era de um sangramento, né? Sangramento genital. Próximo. Demonstra atitude de acolhimento às queixas da paciente através da sua postura corporal, contato visual e linguagem não verbal. É isso, né? Não cruzar os braços, não ficar na mesa, escorado. Você tem uma postura bacana, recebe bem, ouve com atenção, olha nos olhos do paciente. Era essa a pontuação aqui. Próximo. Pergunta sobre o estado civil ou companheiro e antecedentes reprodutivos. Se já teve filhos ou aborto. Considerar adequado perguntar as duas informações. Então, sempre o passado obstétrico, né? Esse item aqui de estado civil, companheiro, não sei, não é muito interessante, assim, não concordo muito. Mas você perguntar o passado obstétrico, já teve outras gestações, já teve aborto, quantos partos, se foi cesárea, se foi normal, isso você tem que perguntar, porque isso está no cartão da gestante, né? A gente sempre fala para você estudar pelo cartão da gestante, se você conseguir na internet por download, ou com alguém que trabalha no posto de saúde, se você mesmo trabalhar na atenção básica, para você ver que esses itens aqui são cobrados mesmo. Então, tem que perguntar, até porque se já teve um aborto anterior, né? Você já liga o alarme ali para aborto, que é um fator de risco. Próximo, explora adequadamente a queixa da dor abdominal. Considerar adequado se perguntar no mínimo tempo de início e intensidade da dor. Sempre, né? Qualquer estação que tenha dor, você vai perguntar as características. Local, tempo de início, irradiação dessa dor, se melhora ou piora com alguma coisa, a frequência, já teve essa dor antes, como se tomou algum remédio, como que fica após tomar algum remédio, tá bom? Então isso aí você sempre vai perguntar, até pede, olha, qual a intensidade dessa dor de 0 a 10, é interessante falar. Próximo item, explora adequadamente a queixa de sangramento vaginal. Considerar adequado se perguntar no mínimo tempo de início e intensidade do sangramento. Então, da mesma forma que quando tem dor, tosse, febre, você vai pedir as características, no sangramento também, né? Claro. Há quanto tempo está sangrando, qual a cor desse sangramento, como começou, se foi de forma súbita ou insidiosa, é o mínimo que você vai falar aqui com a intensidade, está sangrando muito ou pouco, tá bom? Perguntou sobre a ocorrência de febre, né? A gente sempre tem que fazer esse diagnóstico diferencial com um aborto infectado também, que aí causa um quadro possível de sepse. Próximo item, perguntou a data da última menstruação. Sempre, gente, com estação de GO, você sempre vai perguntar a data da última menstruação. Ginecologia ou obstetrícia, para a mulher, data da última menstruação é tudo. Então você sempre vai perguntar. Isso aqui vai estar na maioria do checklist, tá bom? Mesmo se não tiver no checklist, você vai perguntar assim mesmo. Próximo item. Perguntou sobre sintomas de gravidez. Náuseas, vômitos, sonolência, aumento da sensibilidade ou inchaço da mama. Considerar adequado perguntar no mínimo 2. Então, essa paciente é uma paciente que chegou com esse sangramento genital, você perguntou a data da última menstruação, estava atrasada, mas ela ainda não sabia se estava grávida. Então, você tinha que perguntar os sintomas mesmo, né? Os sinais e sintomas aqui, se ela teve náuseas, se está vomitando, realmente inchaço das mamas, aumento da sensibilidade, sonolência, são sintomas e sinais da gestação. No exame físico, próximo item, faz menção à necessidade de obter dados do exame geral ou sinais vitais. Então, poxa, a paciente está com sangramento, né? É uma dor, sempre tem que pedir os sinais vitais. Então, no mínimo, você vai falar, olha, quero temperatura, pressão arterial, pulso dessa paciente, frequência respiratória, é o básico que a gente vai precisar ter aqui. Próximo item, explica a paciente que precisa realizar o exame do abdômen e solicita ao avaliador. Então, nesse momento, o exame físico, você tem sempre que solicitar, que citar. Em alguns momentos,
o examinador, a paciente vai te entregar pronto. Em outros você tem que fazer alguma manobra, alguma coisa. Então, no caso, você tinha que falar, olha, eu preciso fazer o exame da paciente, vou pedir permissão, às vezes até pedir o auxílio de outro profissional para você fazer o exame do abdômen da paciente. Pedir ela para trocar de roupa depois, colocar o avental para poder fazer o exame especular. Então tem que fazer sangramento genital, você tem que fazer os dois, tá bom? E esse era o próximo item, ó. Explica a paciente que precisa realizar o exame ginecológico e solicita o avaliador. Esse é o exame especular ginecológico da mulher e ele te daria ali as características daquele exame físico em um cartão. E aí já no diagnóstico de conduta, informa a paciente o diagnóstico correto, que é ameaça de aborto ou ameaça de abortamento. Considerar inadequado se falar que está abortando, aborto incompleto ou aborto completo. Então essas são as variáveis, né, que a gente tem de forma mais comum. Como você ia saber disso? Através do colo e através do fundo de útero. Sempre você vai fazer, paciente suspeitou de gravidez, você vai olhar o fundo de útero, peso, pressão, você já olhou esse daqui. Aí no exame especular estava um colo fechado, com um pequeno sangramentozinho, mas você conseguia fazer uma avaliação de BCF ou de fundo de útero ali. Tinha no exame físico dessa paciente abdominal. Então você tinha que ter como deduzir ali ou fazer esse diagnóstico de ameaça de aborto, tá bom? E aí, próximo item. Confirma a paciente que ela está grávida, considerar adequado se justificar pelo exame clínico ou solicitar pelo beta-HCG. Então você tinha até essa opção. Como veio ali no exame que já tinha ali ou uma fundo de útero, você tinha um BCF ali no exame físico, você tinha que falar, olha, você está grávida. E é por isso, você está tendo ameaça de aborto, você está grávida. Ou você solicitaria o BCG, então te dava essa opção. O correto é fazer das duas formas. Você ia fazer o exame, ia pegar os dados e, olha, tem que solicitar um BCG para a gente confirmar, é o normal, né? Então, aqui você já ganharia esse ponto de qualquer forma. Próximo, informou corretamente a idade gestacional calculada pela data da última menstruação. Considerar adequado 12 semanas. E inadequado se falar aproximadamente 3 meses ou entre 11 e 3 semanas. Sacanagem, né? Por que grávida tem 5 semanas? Mas brincadeira, claro, porque tem meses que tem 5 semanas. Só que isso aqui não é algo que você deduzir da cabeça. Ou a paciente pergunta, ou já na folha em cima da mesa vai ter lá, calcule a idade gestacional, tá bom? Ou então ela fala, doutor, quero saber com quantas semanas então de gestação que eu estou. E aí tem que saber a regra energética, tem que calcular. Próximo item, explicou as possibilidades de evolução do quadro. Regredir ou evoluir para abortamento. Considerar adequado se falar as duas possibilidades. Então, a paciente perguntou, doutor, mas como é que vai fazer isso aqui? Eu vou abortar, o que vai acontecer? E aí, claro, né, é um ou outro. Se você pensar com calma, o que vai acontecer? Ou você aborta isso aqui, ou vai levar à estação normal, né? Então, tinha muita dificuldade para você acertar esse item. E aí, a paciente vai perguntar se ela precisa ficar internada ou não. O próximo item aqui falaria, explicou que não requer internação. E por que não requer? Porque essa paciente está estável. Ao momento, sinais vitais estão estáveis. Esse sangramento provavelmente estava muito pouquinho, já não tinha mais nada. Então, realmente era analgésico, anti-inflamatório e mandar para casa. Próximo item. Prescreveu analgésico ou antiespasmódico. Aí é o que eu falei, dipirona, paracetamol, ibuprofeno e antiespasmódico, escopolamina, né? Podia passar um Buscopan. Próximo item, recomendou repouso físico relativo e abstinência sexual durante o período de sangramento. Considerar adequado somente se falar as duas recomendações. Então, a paciente pode ter perguntado também, doutor, eu vou poder ter relação sexual? Eu posso trabalhar? Posso fazer alguma coisa? Então, você olha, enquanto estiver sangrando, você vai ficar quietinha, fazer repouso e não pode ter relação sexual. E o próximo item falava, orienta sobre os sinais de gravidade do quadro. Considerar adequado se falar ao menos 2 dos seguintes. Febre, piora o sangramento ou piora da dor, né? E provavelmente a paciente perguntou, doutor, isso pode piorar? Como é que eu vou saber? Você fala, olha, se aumentar o sangramento, começa a dar febre ou dor, você volta. Isso é o sinal de gravidade. Tranquilo. E o último item, verbaliza a necessidade da paciente realizar segmento ambulatorial e realizar ultrassonografia em nível ambulatorial. Considerar adequado se falar as duas recomendações. Então, ela deve ter perguntado dessa ultrassom. Então, falou, olha, ok, vou prescrever que poderia, claro, em alguma estação você pedir a ultrassom na hora e já viu o resultado. Então, pede no meio do caminho, vou pedir um ultrassom. E aí, no final, se ela perguntou isso, ela, olha, você vai fazer um ultrassom agora, a gente vai fazer ultrassom seriado. E aí, depende da gravidade do quadro. Tem quadro que a gente faz em 15 dias, tem quadro que a gente faz um por mês, um a cada 2 meses.
E aí não tem essa regra fixa, depende de cada quadro, do quadro clínico do paciente, tá bom? Então, é somente isso. E aí você poderia acrescentar, quer marcar a consulta. Poderia ser um checklist um pouquinho mais enxuto, onde nesse momento você iniciaria um pré-natal, se você estiver na atenção básica de saúde, né? Então, essa estação aqui pode ter vindo na emergência. Mas se você está na atenção básica, você iria iniciar o pré-natal, solicitar pelo menos os exames do pré-natal, anotar no cartão de gestante os dados dela, solicitar os testes rápidos e iniciar o pré-natal. Ou aqui também vale a pena você pelo menos indicar, falar, olha, eu vou te encaminhar aqui para a realização do pré-natal na atenção básica de saúde. Poderia ter esse item, tá bom? Então, essa aqui foi a estação sobre ameaça de aborto do checklist de 2015 do Revalida. Até a próxima!